Boa noite a todos. Vamos lá para a segunda semana, logística reversa. Opa, deixa eu arrumar aqui. Saiu fora. Vamos lá. Então, como eu estava comentando, semana passada, a gente começou referenciando, né, o que seria, lembrando da aula passada, a logística reversa, né? Ela é baseado na Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, onde diz agora que a logística reversa consiste em um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos, meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição de resíduos sólidos no setor empresarial. Ou seja, toda aquela parte que a gente estava verificando lá, que vai desde a matéria-prima do produtor, depois vai para a indústria, distribuição e a chegar ao consumidor, a logística reversa faz o caminho de volta, né? Então, resíduos que estão com o consumidor são direcionados ao distribuidor, que manda para a empresa para dar uma destinação a esses resíduos. Então, isso seria a logística reversa. Essa semana, nós vamos dar uma olhadinha, né, nessa questão do projeto, implantação do controle da logística, lembrando sempre que, principalmente, a questão principal é aquela questão do planeta, né, de preservação do planeta, então, quanto menos lixo, melhor. A gente vai também verificar que isso leva a uma questão de gestão contábil financeira, ou seja, a logística tem um papel importante na questão dos custos de produção e dessa logística. Como que fica a questão da distribuição física nacional e internacionalmente de produtos, né? E a criação de valores agregado ao produto, né, para que daí, fazendo essa logística reversa, aumente a questão do nosso produto, dando um valor a ele, seja ele moral, seja ele perante a sociedade, seja de outras maneiras agregando valor, né? Então, nós vamos ver como que é essa parte também. Vamos lá, pessoal. Como a gente comentou, né? Baseada na questão da logística reversa, que todos os produtos saem desde da planta, matéria-prima, de onde ela é fabricada, passa pelo transporte, todos aqueles moldais que a gente viu desde o início do semestre, né? Passa pela armazenagem, o transporte novamente, vai para a fábrica, transporte, mas novamente armazenagem, transporte chega ao cliente, né? E o retorno disso tudo precisa também de um projeto, né? E quais as responsabilidades de cada um nisso, né? Então, como a gente comentou, o retorno desses produtos até os fabricantes novamente, distribuidores, revendedores, se dá a questão por diversos motivos, né? E ainda mais agora com essa modalidade do e-commerce, né, que é a venda pela internet, venda eletrônica, venda online, né, exige então uma complexidade logística muito maior. Se vocês estão acompanhando e também a nossa logística reversa, por exemplo, o Mercado Livre, que antes era um dos pioneiros na questão do e-commerce, né, está implantando em todo o Brasil e fazendo uma campanha muito grande em marketing sobre a questão de distribuição, criando CDs por todo o Brasil para distribuição mais rápida, através de caminhões, aviões, qualquer situação, né? Não mais dependendo do correio, né? Então, nós estamos fazendo uma operação de logística imensa. E, principalmente com essa questão do comércio, seguindo a lei de proteção ao consumidor, né? Então, ele tem 7 dias para aceitar ou devolver o produto. E para acelerar esse processo, nada melhor do que uma logística reversa.
Aqui, ó, os clientes podem devolver produtos em até 7 dias após o recebimento, fazendo aquele desacordo comercial, né, envolvendo o produto. Isso está no Código de Defesa do Consumidor, pode ser consultado em qualquer loja ou pela internet. Aqui a gente tem o Código do Consumidor, né? Então, para isso, eles têm que fazer um projeto muito grande, né? Porque desde a produção à venda, tem que fazer um estudo detalhado de elaboração disso, para que, quanto mais rápido, né, a questão de voltar o produto, se estiver com defeito, e voltar ao cliente, mais satisfeito o cliente vai estar, né? Então, é uma questão que envolve muito custo também. Então, como a gente comentou, né, através de diversos modais de transporte, dos CDs, do centro de distribuição, dos canais de distribuição, né, se dá essa questão desse projeto agora, né? Muitas vezes, o e-commerce exige ainda maior complexidade pelo tamanho das vendas, né? E é muito maior que, às vezes, até as vendas físicas. Então, dentro disso, a profissão de vocês aqui é a logística, e nesse caso aqui a logística reversa, que é responsável por planejar, operar e controlar todo esse fluxo, seja ela das informações de logística, canal de pós-venda, pré-consumo e a devolução disso, né? Então, essa é uma parte importante da logística, que é o departamento de vocês, né? Então, vamos diretamente ao e-commerce, ao comércio eletrônico, como ficaria essa situação. Então, para garantir essa eficiência, para que tenha, uma das questões que é colocada no e-commerce é a rapidez, né? Então, uma das facilidades na venda, mas também a rapidez na entrega. E o reverso também. Então, se eu quero devolver um produto que não estou satisfeito, apresentou defeito ou qualquer outra situação, eu preciso ter um canal para isso e que seja feito da maneira mais rápida possível. Dentro ainda da questão da logística reversa nas empresas, né, é muito importante a questão desse controle, né, de que tipo de produto e que a gente vai mandar de volta, né? Vocês já viram certo isso daqui, né? Por cores, né? Os produtos, o que pode ser reciclado e o que não pode ser reciclado, né? Então, em diversos locais, ele já conta, acho que a gente verificou também na aula passada com a logística verde, né? Logística reversa verde, né? Que era aquele recolhimento de todo o material, por exemplo, de alumínio, que o Brasil é um dos pioneiros e mais que utiliza a reciclagem do alumínio quase 100%, né? Como a gente comentou, tempo é dinheiro, né? Então, a questão do tempo do ciclo disso daí, de que quanto antes eu consiga despachar a mercadoria até o cliente, e se houver alguma coisa, algum problema voltar, isso interfere muito no nosso custo. Então, esse é um dos pontos fundamentais, que é a eficiência desse processo, né? Diminuir o tempo do ciclo que a gente comenta aqui. Então, quanto menor o custo, menor é o tempo, menor é o custo. Então, seja ele, o produto não pode ficar muito tempo no canal de distribuição, seja ele no centro de distribuição, no ICDs, e que ele chegue de maneira mais rápida até o cliente. Padronização dos processos. Uma questão muito importante, né, para que não há vários canais e esses canais não se comunicam. Por exemplo, eu tenho um pós-venda, eu tenho o setor de marketing, eu tenho o setor de atendimento ao cliente. Todo e qualquer processo deve ser padronizado, seja por instrumentos, seja por parâmetros, para que a informação do cliente chegue rapidamente no setor responsável e que esse setor tome as devidas providências e ordens, né, o mais rápido possível, né? Então, é uma das questões principais da logística reversa é essa, né? A questão de padronizar todos os processos para recolhimento desse produto dentro da logística reversa. Outro ponto de informação nossa é a tecnologia, né? Então, o sistema de informações ajuda muito nisso. Donei, você não tem GPS, não, algum rastreador no teu caminhão, né? O teu caminhão é da empresa, né? Positivo, professor. Só tem o meu GPS mesmo, é o rastreador só da empresa. Aham. É o da empresa, né? Isso.
Isso, né? Então, é uma das questões que nós estamos colocando aqui, né? Que é esse sistema de rastreabilidade, né? Tanto para ver a questão do menor trajeto que você faça, né? Até para ter uma segurança para você, né? Com certeza. Aham. O abastecimento também, ele é controlado ou não? Isso. Antes era pelo CTF, né? Que nós abastecia e caía na central automaticamente. Mas agora não, agora é pelo um outro sistema no cartão daí. Legal, obrigado. Tá Então, como a ligado? gente está começando, o Ridonei nos ajudou aqui bastante. Então, dele já está, por exemplo, ele trabalha com essa questão de transporte e o caminhão dele já está dentro dessa questão do sistema de informação de rastreabilidade. Então, ele gera, tem todo um sistema atrás disso, que emite o custo de uma rota, né, uma rota para transportes, o custo que o caminhão está tendo, todas as informações eles podem ter numa central. E isso é um ponto-chave dentro da logística também. Então, essa questão do planejamento da reserva através da informática, ele segue um fluxo, né? Então, seja esse aqui, nós colocamos aqui, ó, o caminhão rastreado, então, desde que ele saiu da questão dos canais de distribuição até o seu destino, e o retorno também, né? Sempre tem, cada vez mais, está se ampliando esses sistemas de controle, seja lá de logística, seja ela de rastreabilidade, para nos informar sempre qual é, até uma questão de segurança. Por exemplo, uma estrada está bloqueada, ou alguma outra situação assim iminente, a gente já pode ser avisado através desses sistemas. Mas para tudo isso, a gente precisa uma gestão muito boa, contábil, financeira, para que a gente possa ter esse controle financeiro de todo o processo que a gente está elaborando, né? O que está acontecendo muito depois, e o que foi um ponto favorável, né, impulsionado assim pela política natural de resíduos sólidos, agora nós temos uma lei, o que não existia antigamente, nos anos anteriores, né, aonde que diz, agora uma preocupação muito grande, como a gente comentou lá da questão da logística verde, e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é por esse perfil dos consumidores novos agora, né? Que é a questão da preservação do planeta, a saúde do planeta. Então, o que aconteceu? Uma nova possibilidade para empreendedores enxergar o lixo como uma forma de investimento. Então, e qual toda a situação agora também dentro das empresas, a gente também tem essa questão. O que sobra, o destino que a gente dá, nosso material, pode virar também um agente financeiro, pode virar um incremento financeiro dentro dos nossos custos. Hoje a Kate não está ali, mas ela já contribuiu na aula passada, ela trabalha no canal, num centro de distribuição, onde eles recolhem todo o material, papelão e tudo mais ali, e é revendido para uma empresa, né? Então, só isso já dá um retorno, já evita um custo maior. Dentro dessas questões da financeira, nós temos a medição de indicadores de desempenho, né? O que a gente pode colocar que conta ponto, que pode ser composto para a gente analisar esse custo financeiro de todo esse processo da logística reversa, né? Então, uma das questões principais é a gente poder colocar esses indicadores. Então, por exemplo, aqui nós temos agora alguns exemplos assim, reciclabilidade, né? Então, o produto, por exemplo, vamos dar uma situação, o isopor, ele não é reciclado, o vidro é 100%, o alumínio é 100%. Então, esse a gente tem como medir, a gente chama isso de uma análise socrática, comparado a quê? Então, um dos primeiros pontos de desempenho que a gente pode colocar no indicador de desempenho seria assim, o produto que eu estou produzindo, ele pode ser reciclado? Quanto disso? 10, 20, 30, 50, 100%? Então, como ele pode ser usado? Então, um dos índices é a reciclabilidade. O segundo item é a devolução. Aqui está dando exemplo, garrafas de vinho, né? Já está acontecendo também aquelas garrafas pequenas de cerveja que eram trocadas por outras, né? A Coca-Cola está utilizando aquelas garrafas retornáveis, né? Então, o segundo item, um indicador muito importante é a devolução. Então, a mesma situação, quanto que eu vendo e quanto que eu consigo arrecadar desse produto de volta. Então,
esse nível me diz muito sobre o canal de vendas nosso, como que a gente pode aumentar. Pensando assim, por exemplo, vamos utilizar o caso da Coca-Cola, né? O quanto ela não economiza em PET, em garrafas, né? Fazendo essa questão de você utilizar as garrafas retornáveis. Só isso aí dá uma economia muito grande. A mesma situação se for quando a gente faz lá a questão, troca garrafas de cervejas, eu te levo e compro. Se fosse só vendida, eu acho que nós estaríamos com um preço muito maior para a produção do vidro, né? Então, e a garrafa é 100% reciclada. Esses são dois pontos, são indicadores bem fortes disso. Então, quando nós pensamos na indústria, né? O que pode? Já pensando, por isso que tem que ter um planejamento, a gente fala desde o início dos setores, até essa questão do produto, né? O que eu vou fazer com ele? Como que eu vou entrar, utilizar isso como fator para agregar valor ao produto dentro da mídia, né? Então, se ele for 100% reciclado, eu tenho um poder maior de venda, um poder maior de marketing e propaganda sobre o produto. São dois pontos de indicadores de desempenho muito grandes aqui, né? Atuações seria mais ou menos com se a gente obedece às leis, então aqui, se a gente a empresa foi multada alguma vez ou não, essa relação coloca-se também como indicador, né? Então, ao contrário também, né, se você não teve nenhuma atuação é 100%, então você tem um produto, uma produção que está de parabéns, mas se eu recebo uma doação por ano, 2, 3 ou mais, pela questão ambiental, por alguma situação dessa, complica muito a vida e a vida do marketing dos nossos produtos, né? Então, ele também é considerado um indicador importante. Nesses tempos de energia, né, a energia, o consumo energético, a produção dos nossos produtos, desde a matéria-prima até o produto final, matéria-prima virgem e a matéria reciclada, ele também entra como conta. Por exemplo, vamos fazer uma produção de papel reciclado ali na questão, por exemplo, utilizando o modelo da Mili. Se eu utilizo um material inicial que não foi tratado, que fazer todo o tratamento, tem um X valor energético. Se eu já utilizo o material reciclado papel lá, meu cálculo ele já diminui bastante, porque eu já tenho todo o processo feito. Então, assim também, por exemplo, vamos utilizar o vidro novamente, né? Para a produção do vidro é um valor, para utilizando o produto, os vidros reciclados é um valor menor, né? Então, isso também vai para o valor final do produto e entra como indicador de desempenho nosso também. Todos os custos envolvidos na produção, seja ela depois na logística reversa, na logística de transportes, né? Custo de falha, o tempo que vai levar isso, né? Tudo isso conta. Um outro item é a satisfação do cliente, que é aquela questão do pós-venda, que pode medir através de pesquisas, a partir de opiniões, né? Então, quanto mais rápido eu consigo um retorno mais rápido também dos clientes, um favorável, né? Então, o índice de confiança da empresa aumenta, né? E a questão de eficiência e eficácia de todos os departamentos. A satisfação dos clientes entra também como um índice de desempenho. Indicadores sociais é toda aquela questão que a gente conversou na aula passada sobre a logística verde, que mantém influência de programas com conscientização ou preservação ambiental que a empresa faça, né? Então, isso, ele conta com uma questão social da empresa, aquela questão de preservação que a gente colocou, dos valores dentro da empresa, dos valores futuros, né, de questão que a empresa tem de conscientização ambiental, de proteção à água, proteção a todo o meio ambiente, isso conta muito para a imagem da empresa na sociedade. Entra também como um indicador muito importante. Agora já pensamos assim, a gente estava conversando muito sobre o comércio eletrônico, mas isso inicialmente é a nível nacional, né? Mas agora a gente fazendo essa distribuição de todos os produtos para nacional e internacional, entra naquela questão da aula passada, lá que a gente falava dos moldais de distribuição alfandegária, né? E isso entra também como um fator decisivo, um fator de competitividade do mercado, né?
já comentou aqui que as vendas na internet aumentaram muito nesse último ano, já estava vindo numa crescente, mas agora, devido à nossa questão da pandemia, estourou, aumentou quase 90% as vendas pela internet. E a entrega desses produtos, como que está a nível nacional? Nós temos, por exemplo, vários sites que vendem da China, da Europa, de outros, e toda essa logística agora, assim, de distribuição, porque nada mais é do que esses canais são centro de distribuição de todas as pequenas empresas da China, em toda a região lá, e centralizam num único ponto, um canal de distribuição. Mas imaginar toda essa logística que é feita desses produtos até a chegada no Brasil, seja ela pela aquela questão alfandegária, seja ela pelos depósitos, armazenagens nos outros países, o despacho aduaneiro, todo esse processo ali até chegar ao consumidor. E o tempo para tudo isso, né? Porque se chega um produto errado, ele tem que devolver. E, normal, às vezes, um produto leva 2, 3 meses para ir, 2, 3 meses para voltar, e você tem 7 dias para dar essa confirmação. Precisa ter uma questão muito grande, um planejamento imenso para fazer essa questão, quando se trata do nível internacional. Produtos, todos eles têm a mesma questão. Por exemplo, agora a gente está verificando, assim como o Mercado Livre trabalha com essa questão de centro de distribuição, e essas empresas da China também estão abrindo os países para facilitar e aumentar a velocidade da logística, implantando esse centro de distribuição em todos os países. Por exemplo, aqui nós temos ali, né, uma venda pela internet, depois o consumidor faz o pedido, é feita a questão da distribuição do produto e ele volta ao cliente. A logística se tornou, nos últimos anos, uma peça-chave, muito discutida em todos os setores, né? E começaram a dar um valor maior a quem trabalha, valor profissional e toda essa questão da logística, né? Porque essas inovações tecnológicas, como a gente falou, comércio eletrônico, a internet, vendas online, toda essa distribuição, a rastreabilidade que possibilita agora saber onde o produto está, em que país que ele está, né? Quanto tempo leva para entrega. Então, utilizando os diversos modais que a gente já verificou, navio, rodoviário, avião, trem, tudo isso lá aumentou muito a questão competitiva. Então, quem está bem planejado, quem está bem estruturado logisticamente, tem um fator de desempenho muito maior. E foi feito, então, dentro dessa integração da logística, 4 pontos, grandes grupos, que a gente vai com aqueles índices de desempenhos também, né? Primeiro, integração da logística, que é um ponto grande, é a estratégica, né? Então, como a organização, como toda a diretoria tem essas tarefas estratégicas, esse planejamento para ter decisões curto e longo prazo, né? Exemplo, serviços ao cliente. O que eu vou oferecer para o cliente ter acesso aos meus produtos, de quais os canais, quanto tempo se eu vou oferecer ele, rastreabilidade de entrega, tudo isso é definido pela diretoria, né? Um segundo é a estrutural, que corresponde a toda aquela questão dentro da empresa, né? Armazenagem, distribuição, ou transporte, como que é definida essa estrutura, de que forma que vai ocorrer? Por exemplo, aqui, projeto de canais, estratégia de redes, né? Onde que eu vou atuar e como e que forma que eu vou atuar, né? Uma outra maneira também é a parte funcional, que está diretamente ligada à distribuição do produto da empresa, né? Então, aqui a gente comentou ali, vamos aumentar o número de armazenagens, como que fica a questão de gestão de transporte, vamos investir em tecnologia para colocar o rastreio nos caminhões, vai diretamente o rastreio nos produtos, tem alguns que já funcionam com microchip, que fazem rastreio até o cliente, como eu tenho esse controle do inventário de todos os produtos dentro dos CDs, né, dentro do centro de distribuição. Ontem mesmo estava aparecendo uma reportagem lá sobre
essa distribuição de milhões que a China está fazendo agora, e apareceu os CDs deles lá, totalmente automatizado, tudo através de robôs e QR Code, né? Ele funcionando quase automatizado ele inteiro. Um imenso projeto lá de armazenagem, né? Eu repasso o link para vocês conferirem. Então, essa modernidade, essa questão funcional que a gente falou da tecnologia, aliando a logística, né? Então, um grande grupo desse seria o funcional. E o último, a de implantação, né? Que é aquela questão da distribuição. Como que eu vou fazer, né? De que forma que eu posso otimizar isso? Seja ela através de sistemas de informações, mudar a questão da estrutura organizacional, essa mudança, como pode ser feito, como que a gente vai acompanhar o mercado, as tecnologias. Então, isso entra dentro do grupo de implantação. Só que isso, nenhuma dessas 4 áreas que a gente comentou está sozinha, elas funcionam ao mesmo tempo e têm que estar integradas. Essa aqui é a chave. Para que ocorra isso que a gente está comentando, para que eu tenha esse produto e agregar um valor a ele, então nós temos que dar valor, né? Então, quando a gente fala criação de valores, é isso aí. Como que eu posso aumentar esse meu produto no sentido dele ter um valor maior perante os concorrentes? Qual a diferenciação disso? Então, uma das questões é a logística reversa, né? Isso já lhe dá um valor diferenciado por ter essa logística reversa, por estar preocupado com a questão do produto, a questão dos resíduos, a questão de preservação do planeta. Isso já é um dos fatores muito favoráveis à empresa. Hoje a gente comentou novamente e entra aquele questão de sensação do cliente. O cliente, lembre-se, ele tem um valor muito grande nessa questão de opinião. Então, ele já está dentro de uma questão essencial, né, das necessidades, se está sendo atingido ou não. Então, dentro disso dali, você mede a qualidade do atendimento, se mede a qualidade do produto, o tempo, aqueles ciclos que nós conversamos agora há pouco, interferem muito nessa questão, né? Claro que o custo-benefício, como a gente tinha comentado, né, ter um custo menor e ter um preço mais atrativo de serviço ou do produto interessa muito ao cliente também, né? Então, isso faz um diferencial, mas principalmente quando está ligado a um bom planejamento de logística. Daí, dentro disso, entra o que a gente comentou, assim, que é o quanto o atendimento ao cliente, então, o produto chega o mais rápido possível e possa resolver os problemas dele também da forma mais rápida possível. Se o produto não satisfazer o cliente, ele possa devolver, né? Então, toda essa questão de movimentação dessa carga, ele tem que ter os canais específicos para cada um. Ali ainda a gente coloca a moral, que é o nível de satisfação das pessoas que trabalham dentro da empresa, né? Pessoas motivadas produzem mais, né? E elevam o moral, elevam a questão principal da empresa. Se trabalhar numa empresa onde se sente bem, favorece muito as nossas vendas, né? Claro, toda a responsabilidade da segurança corresponde à responsabilidade que a gente tem nos produtos. Se o produto não é tóxico, ele não causa perigo a crianças ou qualquer outra situação, ele foi testado, foi um produto assim. Então, toda essa responsabilidade civil e criminal, perante que aconteça alguma coisa que utilizar o produto, é da empresa. Isso também é um fator que pode agregar ao produto, se o consumidor ter essa noção. Tem que ser um valor que seja perceptível aos clientes. Então, isso ele já tem uma vantagem muito grande dentro da venda do produto. E tendo essa cadeia de logística que a gente comentou, tendo todos esses potenciais, tem todos esses indicadores, ele favorece muito. Principalmente na questão da fidelização dos clientes, né? O cliente, a hora que a gente consegue ganhar confiança no cliente daquele produto, lembrando a lei do marketing, né? Para falar bem, ele fala de 1 a 10, né? Então, ele pode falar bem até 10 pessoas. Para falar mal, ele fala 1 para 100, né? Então, 100 pessoas, se o produto não for seu agrado, né? E se for do agrado para 10 pessoas. Essa é um trabalho dentro de todos os processos. E um fator importante desses é a logística.
Aqui a gente dá 2 exemplos grandes nessa questão inicial, 3 exemplos que nós temos aqui. Quanto é a questão da logística, vocês já devem ter ouvido falar da Amazon. Então, ela foi fundada nos anos 90, Estados Unidos, e era inicialmente, ela tinha alguns produtos na questão mais de livros. Ela, depois disso, ela começou a expandir para diversos, na verdade, diversos produtos nos seus sites, né? Então, ela incrementou o investimento, só que para isso ela teve que aumentar muito o modal de distribuição e as maneiras de armazenagem também dos produtos, porque todo o comércio é online, a empresa não é física, ela é online. Então, aqui ele já, quando nós colocamos, ele foi pioneiro em criar essa questão de logísticas, né? Modalidade de remessa dos produtos, seja ela entrega expressas, no mesmo dia, chegando, eles tinham um ponto forte deles, comprou, é entregue no mesmo dia, 24 horas, até 24 horas. Então, eles foram que criaram essa maneira, né? E agora, utilizando a tecnologia, os meios alternativos, né? Eles já utilizaram drones para entrega de produtos, bicicletas e táxis. E hoje eles têm também uma frota própria de entrega em vários países. Então, com isso, essa questão, eles tiveram um custo de redução de prazo de entrega. Então, aquela questão que a gente colocou, um dos pontos importantes, a redução do custo, né? Um bom controle e gestão contábil e financeira. Isso elevou muito o valor da empresa e diminuiu os custos. Um outro exemplo, Unilever, é uma multinacional na questão de higiene pessoal, sabonetes, shampoos, todos os produtos de limpeza, né? E eles criaram centro de excelências para a distribuição dos produtos, ou seja, canais de distribuição muito centralizado em várias regiões que possa atender não só uma cidade, uma metrópole, mas o estado todo. E a questão diferencial disso é que eles se adaptaram à realidade de cada local onde eles implantaram. Então, por exemplo, ali na região de São Paulo tem muito, eles têm um ponto de distribuição forte ali, pois eles implantaram em várias regiões, seja norte, nordeste, aqui no sul, pontos estratégicos. Por isso que eles, a questão deles, eles consideraram o centro de distribuição como centro de excelências. Um outro que tem um apelo muito forte nessa questão da logística reversa, da logística verde e de distribuição é a Natura, né? Então, uma das maiores empresas de cosméticos, produtos de beleza, né? E ele está distribuindo por todo o país, agora também na América Latina. Voltando ao início da nossa aula lá, a padronização dos processos, né? Eles fizeram isso. O pioneirismo deles também de implementar o conceito de armazém vertical de cada produto. Então, para já estoque com controle de código de barras, controle de QR Code, tudo, aquele controle de validade, frequência de venda, disponibilidade de produto, tudo online, né? Eles investiram muito na questão automática integrada com o software que administra todos os setores da empresa. A gente coloca lá que todos os processos e todos os departamentos devem estar interligados para que funcione desde a questão da venda, da pré-venda, da venda, até a entrega do produto no cliente. Todos os setores devem estar acompanhando esses processos. Isso fortaleceu muito o processo deles. Vocês podem acompanhar também na internet, na TV, todos os meios de comunicação, o quanto eles fazem esse apelo também a produtos naturais, a reciclagem dos produtos, das embalagens que eles têm. Eles também fazem o recolhimento, essa logística reversa, né? Então, os conceitos de logística verde, de logística reversa, eles implantaram muito forte nisso. E isso fez o sucesso deles, tornando-se a Natura um referencial e uma das maiores empresas da América Latina. Vamos falar um pouquinho agora que nós temos o prazo do PIPA, foi de agora, passou desse mês, agora nós temos a segunda parte do PIPA para vocês entregarem até dia 28. Uma da questão, primeiro, a tarefa do PIPA, primeiro era vocês, dependendo do curso de vocês, era dentro daquele estudo de caso que nós tínhamos lá, e depois uma entrevista numa empresa, né? Os problemas de gestão logística das empresas e mobilidade urbana nas cidades, né? Vocês poderiam fazer uma entrevista
uma empresa de reciclagem, de coleta de lixo na cidade, ou outra empresa, caso não tivesse essas, e tiveram que entregar no PIPA 1 a introdução, fundamentação, seleção e análise dos resultados e referência. Agora, a segunda parte é aquela análise de toda a entrevista que vocês fizeram e colocaram no relatório no PIPA na primeira, né? Só que agora vocês vão, dependendo da entrevista que vocês fizeram, propor, sugerir ações a serem tomadas pelas empresas. Então, conforme a análise logística da empresa que vocês agora que foi passando por todo esse processo da pandemia, o que poderia ser alterado para melhorar o processo ou resolver um problema que vocês já notaram de primeira linha, assim. Por exemplo, utilizando esse exemplo do reciclagem de lixo, o caminhão passa só uma vez por semana, então a gente poderia aumentar para 2 ou 3 vezes na semana, teríamos facilitaria, aumentaria essa questão de desempenho da empresa, é favorável, não é favorável, é esse tipo de análise que vocês vão fazer. O material dessa segunda parte seria a apresentação do seminário, mas, por enquanto, nós estamos ainda com a questão do protocolo do Covid ali, nós estamos ainda em área laranja, nós vamos ter que ter uma percepção ainda até o final do mês aí que talvez vá para vermelho, então ainda a gente não tem uma posição assim. Então, o que vocês vão entregar é acrescentar no relatório que vocês fizeram a primeira parte, toda aquela parte de introdução, desenvolvimento, empresa e análise fiscal que vocês já fizeram, agora vocês vão fazer as propostas e sugestões, a conclusão do trabalho, as referências já fizeram. E já pode postar no PIPA. O prazo final é dia 28 de novembro. Então, do PIPA, né? Então, essa parte agora, PIPA, parte 2, é a proposta e sugestões. Lembrar, né, de acrescentar, vocês já utilizam o mesmo arquivo que vocês enviaram na primeira parte, acrescentando esses itens, propostas e sugestões, conclusão e referências. Prazo até dia 28 de novembro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Aqui nós estamos nas dúvidas, pessoal. Fico à disposição de vocês. Né? Entrem em contato pelo e-mail, pelo WhatsApp. Nesse caso agora da PIPA também, né, para enviar até dia 28. Estou aqui para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. Né? Então, lembrando ainda, nós temos mais uma semana de aula e depois, na quarta semana, é a prova de vocês. E essa é a última disciplina desse ano. Então, só as tarefas que nós temos é o momento review, que continua no mesmo modelo, escolhe um item e escreve até 20 linhas. Essa segunda parte do PIPA e a prova. Daí nós estamos de férias. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Dúvidas, dúvidas, dúvidas?